as ligações do Troco GC, já não é Alfazema, é o secretário-geral do Anamola. Troco GC e carregou vídeo. Tomou uma decisão corajosa, através dos jovens, para resgatar Moçambique do colonialismo e afirmar aquilo que diziam: a libertação da terra e do homem. Muitos não acreditaram nesta libertação. Muitos duvidaram, até traíram esta causa. Mas, felizmente, em 1974, houve um dado que mudou a história dos moçambicanos e em 75 foi proclamado a independência dita total e completa de Moçambique. Nesta altura, um jovem como eu não tinha ainda sequer nascido. E os nossos pais deram a vida por este país. Os nossos avós deram a vida por este país. Os nossos bisavós, os nossos antepassados, meu, teu, de cada um dos moçambicanos, deu a vida por esta pátria que se chama hoje Moçambique. Não existe um grupo específico. Foram os moçambicanos, cada um no seu lugar, com o seu método, com o seu recurso, contribuiu para esta independência que nós temos. Mas atenção, depois deste período, não veio um período de alegria, de bonança, porque um punhado de pessoas decidiu capturar esta pátria. E felizmente, por volta de 87, graças ao André Machangaíça, Afonso Dhlakama e os outros moçambicanos que perceberam a sabotagem que estava a começar, decidiram fazer uma nova frente, que foi muito mal interpretada. E esta frente trouxe a democracia em Moçambique, que permitiu a nossa nova Constituição da República trazer aqui um espírito de caminhar juntos através da democracia. E o líder Afonso Dhlakama tinha essa determinação, embora as narrativas que foram produzidas pelo inimigo, pelo lesa-pátria, mas ele prevaleceu, lutou. Esta geração é a nossa geração. Ouvimos histórias de que a Renamo pilava crianças. Ouvimos histórias de que a Renamo sacrificava o povo. Não importa hoje discutir essas histórias, mas importa aprender com elas. E uma das coisas que eu, Messias Moreno, aprendi é que o sistema inventa histórias para uma geração, para fragilizar os mais novos, para desencorajar aqueles que estão a viver o momento. Felizmente, nós fazemos parte daqueles que estão no período transitório. Nós ouvimos uma Renamo e agora temos a oportunidade de ver esta Renamo. E vão entender porque eu me fixo no meu discurso na Renamo. Porque a democracia que existe hoje foi, sim, liderada por este partido e pelo líder Afonso Dhlakama. E nós agradecemos isso. Mas uma coisa aconteceu. O nosso líder Afonso Dhlakama não está entre nós e Moçambique clamava por uma nova liderança. E a pergunta que existia era: quem vai lutar por nós? Quem vai combater esse sistema? E levantou-se o grande líder, Venâncio Antônio Bila Mondlane. Um jovem que surgiu na história política com grandes desafios. Passou por vários partidos, aprendeu, cometeu erros e hoje firmou-se e lidera o maior movimento político de Moçambique, que é a Anamola. E é aí onde entra, meus caros amigos, a minha história. Quando compreendi que estas fases de mudança, elas foram possíveis graças a pessoas determinadas, jovens determinados, e que amam a pátria, eu me perguntei, qual é o meu papel nesta geração? O que é que eu tenho que fazer para esta geração? E recordei-me do Azagaia que dizia: quando eu estou na margem, quando eu sou levado, você só olha. Eu, Messias Moreno, decidi não olhar e ser agente participante. Comecei a seguir as páginas do Venâncio Mondlane, nosso presidente. Comecei a beber da visão. E eu compreendi
que se eu não me alinhasse, se eu não me alistasse, não valia a pena ter passado por esta vida, não valia ter passado por este Moçambique e não valia a pena ter nascido sequer. A partir deste momento, eu comecei a compreender que o meu tempo já não pertence a mim, pertence a cada um dos moçambicanos. Os meus recursos já não pertencem a mim, pertencem a cada um dos moçambicanos. Os ideais da minha vida já não dependem de mim, dependem de cada um dos moçambicanos. E tomei a decisão de apoiar a causa do presidente Venâncio Mondlane. Em Portugal, em 2024, fiz a cobertura da chegada do presidente Venâncio Mondlane quando era candidato às eleições. E eu disse, teremos muitos desafios para vencer essa causa. E comecei a dar o meu contributo com aquilo que eu podia. Hoje, sou o secretário-geral do Partido Anamola. Eu vou vos dizer uma coisa, meus caros. Não é tarefa fácil. E vejo muita gente a criticar o partido. E a minha pergunta é, o que é que você tem feito para este partido? O que você tem feito por esta causa? O que você tem feito por este Moçambique? Qual é o sacrifício que você tem feito? Eu digo isso porque eu também já estive no lugar de muitos moçambicanos. Ficar atrás do telefone, na internet, e a partilhar opiniões e não sentir a coisa na pele. Eu agradeço por isso, mas em 2026 eu acho que o paradigma tem que ser quebrado. Temos que mudar de paradigma. Porque o 2025 termina hoje. Quando forem 0 horas, nós recebemos um novo ano cheio de desafios. E a minha pergunta é, meus jovens, o que você está determinado a fazer para entrarmos num novo ciclo da política moçambicana, onde vamos retirar definitivamente o tirano para termos uma nova independência? A segunda independência de Moçambique. O que é que você tem feito? O secretário-geral da Anamola precisa contar com cada um dos jovens moçambicanos. Eu quero, em 2026, que cada um de vocês traga propostas, disponibilidade de tempo, de recursos, recursos humanos, financeiros, intelectuais para esta grande batalha. E deixem-me vos recordar uma coisa muito importante. O nosso grande inimigo não está parado. Ele arquiteta coisas a cada dia. Como eu disse, inventa histórias, arranja culpados, desacredita, e vocês não podem cair nesta armadilha. O presidente Venâncio Mondlane é sim o líder legítimo desta causa e ele vai liderar até as últimas consequências. Mas para isso, nós jovens moçambicanos temos que nos reafirmar e apoiar o presidente com toda a força e toda a determinação. Meus caros, não estamos a brincar. Os próximos dias serão muito difíceis. Viram o que aconteceu agora em Mogovolas? Prenderam o nosso coordenador, mataram mais de 31 pessoas. É um membro de Mogovolas. Amanhã pode ser um membro de Xigubo. Depois de amanhã pode ser um membro de Chiuri. A minha pergunta é, vamos parar? Vamos aceitar esta humilhação? Eu vou vos dizer uma... Ilustres, estão a entender o que o secretário está aqui a dizer? Estão a entender o que estes jovens estão aqui a trazer? Afina um bocadinho. Esse discurso aqui, ok. Esse discurso, podemos ter 3 interpretações desse discurso. Posso chacotear em 3 vertentes esse discurso. 3. Conforme eu dizia, para alguns é assustador, para alguns é ameaçador e para outros é normal.
esse discurso é um discurso. Continue com o vídeo, faz favor. Faça a repetição. Parecer. Eles pensam que vão nos intimidar, mas nós estamos determinados e nós vamos até as últimas consequências. O Partido Anamola vai se basear numa luta democrática, uma luta de paz, uma luta de diálogo. É o nosso compromisso. É o nosso compromisso. Mas atenção, não confundam o comprometimento de utilizar canais democráticos com fraqueza. Não obriguem esta juventude a vos colocar onde vos colocou num passado muito recente. Não obriguem. Este partido é um partido de paz. Cada membro que é lesado, isso nos afeta diretamente. Aos procuradores, juízes, aos advogados, aos dirigentes políticos que compactuam com esses problemas. Não se enganem. Nós estamos de olho. Temos registrado. Não testem as nossas capacidades. Não testem as nossas capacidades. Só queremos usar o canal formal. O canal democrático. Não testem as nossas capacidades. Não testem as nossas capacidades. Só queremos usar os canais formais, canais democráticos. Só queremos usar canais formais, canais democráticos. Prossiga, Cleiton. Mas, se este canal democrático se revelar insuficiente, poderemos ter surpresas. E eu quero dar um TPC. Recordem-se do que aconteceu neste país depois do dia 9 de outubro de 2024. Podemos ter surpresas. Repito, Derson Alfazema só falou deste homem depois desse vídeo. Essas palavras são proferidas aqui neste vídeo. Cuidado. Há quem entende como alerta, há quem entende como ameaça, há quem entende como aviso, não importa. Vamos, avance. Reflitam, reflitam, reflitam. Porque os canais democráticos são os melhores. Não estamos intimidados, não estamos com medo. Nós queremos uma pátria que possa ser livre, uma pátria que possa ser bem governada, para que jovens possam ter emprego, boa educação, saúde, infraestruturas públicas e privadas de qualidade, empreendimentos, classe econômica satisfeita com investimentos. Queremos jovens a sorrir. Queremos um Moçambique livre. Se não escutam com palavras, se não escutam com jogos democráticos, talvez vão se surpreender com outros mecanismos que podem ser acionados. Desde já, neste dia, 31 de dezembro, o meu apelo, em 2026, retirem, por favor, todos os nossos jovens que encontram-se presos, todos, injustamente. Por favor. Segundo, parem com perseguições políticas. Caros amigos, não nos testem. Não testem a fúria popular. Vamos dirigir esta juventude pela liderança democrática, mas não passem dos limites. E eu gostaria hoje de partilhar uma coisa muito pequena. Quando o presidente Venâncio Mondlane decidiu ser ponta de lança, foi o maior ato de nobreza de um filho moçambicano. E aceitou apertar mão ao presidente Daniel Chapo. E permitam ser um pouco respeitoso. Presidente do Conselho Constitucional, presidente do STAI, o presidente ilegítimo.
O presidente que não pode andar em bobola, o presidente que não pode andar na munhava, o presidente que não pode andar livre, sem guarda-costas neste país. Por favor, moderar é importante para que não possamos dissolver. Creio que ficou essencial para que eu possa